Muito bom dia! Quinta-feira, né? A semana quase acabando aí, mas não acabou ainda. Calma que tem muita coisa boa para acontecer. E damos graças a Deus, né, por esse dia que começou. Você acompanhou um devocional incrível aí, né, na IPPTV, a sua TV missionária, com tanto conteúdo cristão online, 24 horas por dia. E eu estou muito feliz de estar aqui mais um dia com você, né? Você abrindo a porta da sua casa para que tenhamos uma manhã especial aqui na presença do Senhor, de uma forma online, né? Caminharmos juntos é muito bom. E hoje vamos conversar sobre esgotamento espiritual com o reverendo Robert Mota. Aguarda aí que daqui a pouco a gente já vai conversar com o reverendo Robert Mota sobre esgotamento espiritual. Eu tenho certeza que esse tema fala com muita gente. Eu arrisco, eu tenho a ousadia de falar que talvez com todo mundo, né? Quem nunca passou, né, por um esgotamento espiritual, talvez ainda vai passar, porque a própria Bíblia nos fala, né, de testemunhos, de relatos de pessoas que passaram por isso, né? E a gente sabe que o crente, ele vive em momentos difíceis, mas, como sabemos, também em Cristo a solução para tudo, né? A Bíblia menciona no livro de Salmos que os homens de Deus, os servos e servas de Deus, têm os seus momentos difíceis, de vale, de fraqueza, de angústia, de solidão, de desânimo. E é claro que existe o fato do pecado, e nada nos enfraquece mais do que o pecado. Nada tira mais a nossa alegria do que o pecado. Nada interrompe mais a nossa vida de comunhão com Deus do que o pecado. E é nessas horas de fraqueza extrema, de desânimo atroz, que nós não podemos nos encolher ou fugir, né? Nós temos que correr para Deus, porque é Ele que nos fortalece, Ele que perdoa, Ele quem restaura, Ele quem cura, Ele quem levanta, Ele quem faz tudo novo na nossa vida. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Quando você vai a Ele com as suas fraquezas e limitações, com a sua culpa e o pesar, rogando a Ele com sinceridade, Ele é capaz de perdoar e restaurar. E Ele faz isso. Então, não fuja de Deus, corra para Deus e um tempo novo de refrigério e bonança virá sobre a sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Aproveitando esse assunto, eu quero ler o que fala em Mateus 11, 28 a 30, que diz assim, não sei se você já ouviu, mas fala assim, ó: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o nosso Senhor Jesus Cristo que fala lá em Mateus 11, 28 a 30, para começar essa manhã de quinta-feira, sabendo que não há carga pesada quando estamos em Cristo. Vinde a mim, Ele é uma promessa, né, de descanso, de refrigério, né? Porque o meu jugo, Ele diz, é leve, é suave. Então vamos lá hoje já colocar, tá pesado aí, vamos lá buscar o nosso Senhor juntos aqui, que vai dar para dar aquela esperança, aquela descansada no Senhor, tá bom? Vamos juntos, que eu também preciso, todo mundo precisa, né? Dar uma descansada no Senhor sempre. E falando em assuntos que edificam, nós andamos pelo Instagram, né? Como sempre, vendo stories que edificam. E encontramos o da Ruth Mesquita, que ela marcou o Manhã IPP do programa antes, né? Olha aí, ó. Ela marcou o Manhã IPP ali, @Manhã IPP, e marcou o Felipe Mesquita, que é o marido dela, é o pai do João, né? Também o filhinho deles, coisa mais linda. Quando o Felipe estava falando aqui, dando entrevista sobre o que saber antes de ter um pet. E nós gostamos quando marca o Manhã IPP para saber quem tá, para conhecer um pouquinho quem tá do outro lado da tela também, uma forma de comunhão, né? E a Ruth marcou o Manhã IPP e nós captamos. Ruth, obrigada, querida, por ter nos marcado. É um prazer caminharmos juntos aqui e desse programa tão gostoso, né, que foi. E tá lá
no IPP Play. Se você perdeu e quer saber o que fazer antes de ter um pet, o Felipe deu dicas importantes. Então, aí, quer se comunicar conosco de outra forma, além dessa? Marca aí o Mãe EPP no seu Instagram também. E do Stories que Edificam, nós prestamos atenção do da Mima Pumpkin, que também deu uma entrevista aqui com a gente. E ela postou o seguinte que nos chamou a atenção. Olha que bonitinho. Nada como você estar traduzindo um texto em alemão super profundo que discorre a respeito da graça de Deus e ouvir o seu filho cantando de fundo em alemão enquanto ele brinca. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Imagina essa cena, olha que stories que nos chamou a atenção. Imagina essa cena, ela traduzindo um texto alemão de um super texto profundo, né, que discorre a respeito da graça de Deus, e daqui a pouco ela ouve o filho no fundo cantando em alemão enquanto ele brinca, cantando aquele hino maravilhoso, sublime graça, né, doce o som que salva o pecador. Imagina essa cena. A Mima é autora de um livro que nós fizemos a entrevista aqui, daqui a pouco eu falo o nome do livro, mas ela fez a entrevista aqui, Sons de Ferrugem de Borboleta, vou lembrar. E ela fez uma entrevista aqui com a gente incrível e está aí no IPP Play também, a entrevista com ela. E daqui a pouco nós vamos conversar com o pastor Robert Fonseca Mota. Você acompanha aqui o canal da IPP? Você já deve ter visto a entrevista com ele. Eu suspeito falar porque eu amo conversar com o pastor Robert, porque o pastor traz uns pontos assim que um instrumento de Deus usado para a gente chegar onde Deus quer falar com a gente aquele dia, entendeu? Então, presta atenção que daqui a pouquinho mais a gente vai conversar com o pastor, ele já está aqui conosco. O pastor, ele é auxiliar na Igreja Presbiteriana da Lapa, formado no Instituto Bíblico Eduardo Lane e no Seminário José Manuel da Conceição, conhecidíssimo JMC, né? Pós-graduando em Neurociência e Psicologia Aplicada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É esposo da Priscila Souza e pai da Helena Laís. Muito bom, daqui a pouco a gente vai conversar com o pastor Robert Mota. Mas antes, eu quero falar sobre algo interessante, algo importante. Sua casa, seu apartamento ou empresa merece uma cara nova, sabia? Você já pensou em colocar uma peça de mármore ou granito em algum dos seus espaços? Para isso, você pode contar com a Mega. Assista esse vídeo só para conhecer o trabalho incrível que eles fizeram, que eles fazem, até mesmo em superfícies especiais. Às vezes a gente nem se liga, né, que colocar uma peça de mármore pode dar um efeito tão especial, né, uma peça de granito, em algum dos espaços da casa, né? E a Mega desenvolve esse trabalho incrível que você vai poder ver nesse vídeo. E são peças sob medida, com um atendimento personalizado com a equipe da Mega. Mas antes de eu falar o contato deles, assiste esse vídeo. Olha aí, tá vendo? Já deu para dar uma inspirada, né? Peça sob medida, com um atendimento personalizado com a equipe da Mega. E você pode entrar em contato lá com os números que estão aparecendo aí na sua tela e saber mais. Só procurar Mega e cadê os números? Vão aparecer aí, daqui a pouco a gente põe, se não apareceu ainda. Mas é isso aí, gente. Para dar aquela renovada, aquele toque especial com mármore ou granito, lembra da Mega, é isso mesmo, muito bom. Daqui a pouco a gente põe os números aí. E enquanto a gente vê o número e o livro, a gente vai dar uma olhada no nosso ponto de vista de hoje, que a Sandra Paiva vai fazer a gente refletir sobre aquilo que falamos. Realmente é o que queremos dizer?
Gente, quantas vezes eu me paro pensando nisso, né? E eu sei que muitas pessoas, eu outro dia conversei com a Vivi Valverde, né? Do nosso ponto de vista também, que ela fala sobre moda, e às vezes o que a gente veste não é aquilo que a gente está querendo dizer, né? E a Sandra Paiva hoje vai falar do que nós falamos, às vezes não é o que a gente realmente está querendo dizer. Então, vamos prestar atenção no nosso ponto de vista de hoje, que vai literalmente falar com a gente. Vamos aí, nosso ponto de vista com Sandra Paiva. Olá, um ótimo dia para você e que bom que você está aqui com a gente no quadro Ponto de Vista. E hoje eu vou falar com você sobre comunicação. E a primeira pergunta que eu faço para você pensar é: será que aquilo que a gente fala é realmente aquilo que a gente quer dizer? E eu vou te dizer, na maioria das vezes não, porque existem muitas barreiras de comunicação. Só que a gente tem que lembrar que a comunicação é a base dos relacionamentos. Toda vez que a gente vai expressar uma ideia, expressar aquilo que a gente sente, um pensamento, defender um ponto de vista, um argumento, a gente usa da comunicação verbal, que é a oral ou a escrita, e também usa da comunicação corporal, que é a adequação dos nossos gestos ao contexto. Respeitando o ritmo de fala do outro, o ritmo da conversa, olhar nos olhos das pessoas e buscar a intencionalidade daquilo que essa pessoa está falando. E isso faz com que a gente crie empatia com a pessoa, que a gente consiga se colocar no lugar e perceber o que aquela pessoa realmente está precisando. A outra coisa que a gente precisa levar em consideração é sim a comunicação não verbal. Os nossos gestos, a nossa postura, a expressão facial, ela também comunica como a gente está se sentindo naquele momento. E isso gera aproximação. A outra coisa é a gente ter clareza daquilo que a gente vai falar. Quem aqui nunca passou pela situação de que foi falar alguma coisa ou alguém falou com você e a coisa ficou mal entendida, ficou subjetiva, e aí um entendeu uma coisa, outro entendeu outra, e aí deu maior problema, maior conflito, porque uma das partes não foi tão clara assim na comunicação. E a gente sempre tem que lembrar que o emissor, que é a pessoa que fala, é o responsável pela efetividade da comunicação. E por isso que a gente não pode partir do pressuposto que as pessoas entenderam tudo que a gente falou. A gente precisa checar e aprender a ser claro. E nessa situação da comunicação, existem 3 estilos, pelo menos, que eu vou abordar com você agora, que ajudam a gente a entender como que a gente se comunica. Então, eu vou falar dos 3 estilos e você aí faz o exercício de você tentar se encaixar e ver qual um deles você se enquadra. E aí poder fazer as mudanças que você acha importantes. O primeiro estilo é o estilo agressivo. Só pela palavra agressivo a gente já imagina o que vem, né? São pessoas que usam da franqueza e da sinceridade de uma forma muito exagerada e às vezes até desnecessária. Elas expressam de uma forma muito objetiva e direta aquilo que elas pensam e dificilmente elas levam em consideração o seu receptor, quem está ouvindo aquela mensagem. E pode passar uma imagem de autoritarismo, né, de braveza. Elas expressam, às vezes, com muita facilidade, a irritação e podem, sim, deixar pessoas acuadas no meio de uma conversa. Vou te dar um exemplo. Imagina a seguinte situação. Paulo e o João são amigos. O Paulo emprestou um livro para o João e o João está atrasado para devolver esse livro para ele. E o Paulo já pediu e ele esquece. Paulo pediu, ele esquece. Eles se encontram, o Paulo vira para ele e fala assim: trouxe meu livro? Aí o João fala assim: esqueci de novo. Ele: mas é sempre assim que acontece, não é? Você nunca lembra de nada, você sempre esquece tudo. Nós
não esquece a cabeça porque está grudada no pescoço. Vai lá que agora eu quero pegar o meu livro. Olha só, a fala é agressiva, a entonação de voz é mais forte. Ele expressou com muita facilidade a irritação dele. E não que o Paulo não tenha razão de estar chateado com o João, porque ele pode estar precisando do livro. Mas em nenhum momento ele disse que estava precisando do livro. Ele ficou bravo, ele ficou irritado e usou da fala dele de forma agressiva. Quem ganha com esse diálogo? Ninguém. Sabe por quê? Porque o João vai ver o Paulo como autoritário. E o Paulo vai ver o João como incapaz. Então é um diálogo que não leva a nada. Não leva a uma construção, não é? Então a gente tem que pensar quantas vezes a gente, às vezes, usa esse padrão também. E como a gente pode fazer para mudar. O outro estilo é o passivo. Pessoas que têm um estilo passivo de comunicação deixam sempre o protagonismo para o outro. Normalmente, elas têm dificuldade de dizer não, de colocar algum limite, de expressar com clareza aquilo que ela pensa, o que ela está sentindo e tenta acomodar a situação. Porque ou ela não quer criar um conflito ou ela tem medo de desagradar as pessoas. E eu vou te dar um exemplo igualzinho o Paulo e o João, a questão do livro. Imagina a situação onde o livro foi emprestado, o Paulo encontra com o João e pergunta, trouxe meu livro? Aí o João fala assim, puxa vida, esqueci de novo. E aí o Paulo vira e fala assim, tudo bem, eu posso pegar na semana que vem, na próxima vez que a gente se encontrar, você traz. E o João fala assim, não tem problema mesmo? Não, ok, tudo bem. Só que não está tudo bem. O Paulo pode estar realmente chateado porque ele precisa do livro. E o João não está levando a sério. Então, quem ganha com esse estilo de conversa também? Ninguém. Porque o Paulo vai continuar chateado, não expressou a sua necessidade e a importância do livro. E qual é o motivo do João levar o Paulo a sério se ele sempre acomoda a situação? Então, também é uma situação que não leva a nada, né? E a coisa entra para debaixo do tapete e pode gerar conflito, sim, entre esses dois amigos. O terceiro estilo é o estilo assertivo. E, para falar dele, a gente tem que quebrar uma ideia na nossa cabeça. Muitas pessoas confundem a assertividade com a agressividade. E não é. A comunicação assertiva é a capacidade que você tem de expressar o que você sente, aquilo que você pensa, mas respeitando a pessoa que está conversando com você. Respeitando os sentimentos das pessoas, né, e levando em consideração a construção do relacionamento. Mas falo de forma direta aquilo que eu preciso, expressa realmente a sua necessidade. Então vamos lá no exemplo de novo. Mesmo exemplo, o Paulo e o João e a questão do livro. O Paulo empresta o livro, o João não traz o livro, eles se encontram e o Paulo fala para ele, poxa, João, eu entendo que talvez você esteja muito ocupado e possa esquecer esse livro, mas esse livro é importante para mim. Então, que tal amanhã eu passar uma mensagem para você lembrar desse livro? Olha só que diferença tem nesse diálogo, né? O Paulo expressou a importância do livro para ele, disse que era uma coisa importante, que ele estava precisando, então ele expressou a necessidade. Ele foi empático com o João ao dizer assim, eu entendo que você esteja lidando com muitas coisas e que possa esquecer, e trouxe uma alternativa para solucionar a situação. Então, quem ganha nesse diálogo? Os dois. Né? Porque é um diálogo que traz o senso de responsabilidade, o sentimento de compromisso e de comprometimento e uma solução. E aí, com qual estilo você se identifica mais? Agora, eu também vou te dizer que a gente não tem um estilo único. A gente, às vezes, transita por esses estilos. Às vezes eu posso ser mais agressiva, às vezes eu posso acomodar e ser mais passiva, e eu posso ser assertiva. Mas sempre tem um estilo que predomina. E ele está muito ligado à sua personalidade,
a sua história de vida e muitas vezes a forma como você vivenciou as experiências de comunicação no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja. Então, olhar para isso e tentar se identificar é muito importante. E como é que a gente faz as mudanças? Né? Como é que a gente desenvolve um discurso mais assertivo? Primeiro olhando para a gente mesmo e vendo assim, o que eu sinto diante dessa situação? O que é realmente importante? Como eu expresso isso de uma forma positiva? E treinando. Nós somos seres humanos capazes de aprender muita coisa. Então, investir em conhecimento, em leituras que falem sobre comunicação, sobre relacionamento, sobre autoconhecimento é uma boa opção. Perguntar para o outro, olha, está claro aquilo que eu falei? Né? O que você entendeu daquilo que eu queria dizer? São formas da gente checar e rechecar se a nossa mensagem está sendo consistente e clara, e dando a oportunidade para o outro se manifestar. Praticando que você vai conseguir fazer, mas sempre lembra desses pontinhos que você tem que considerar e checa no seu ambiente se está tudo bem, ok? Um ótimo dia para você e obrigada por assistir mais esse quadro do Ponto de Vista. Muito bom, de volta, Sandra, que dicas especiais, como é gostoso a gente parar e pensar nisso, né? Estamos realmente transmitindo uma mensagem, às vezes é difícil a gente se olhar de fora e fazer essa autoanálise, mas sempre alguém, né, que estuda, que trabalha com isso profundamente, trazendo essas informações, nos ajudam. Obrigada, Sandra, por ser a nossa colunista do Ponto de Vista, né, falando sobre comportamento. Todos os dias nós temos alguém aqui falando sobre uma modalidade, né? Seja moda, seja viagem, seja comportamento, artesanato. E se você tiver dicas sobre o que você gostaria de ver no nosso ponto de vista, pode ser saúde, enfim, a gente está renovando sempre aí, mudando, e nós queremos trazer ideias novas. Então pode falar, deixar seu comentário aqui também no chat, né? Ou mandar alguma mensagem para o telefone, o WhatsApp da comunicação, que está sempre disponível aí para você se comunicar conosco a qualquer hora, que é o 011, vou falar, anota aí, 011 981 49 8444. Vou repetir, é o WhatsApp nosso da IPPTV. Todo mundo tem acesso aqui e você pode mandar sua mensagem a hora que você quiser pelo seu WhatsApp. Vou repetir, é o 011 981 49 8444, tá bom? E vamos lá então conversar com o reverendo Robert Mota, que já está aqui conosco, já está online aqui. E hoje vamos falar sobre esgotamento espiritual. Esse tema fala muito aos nossos corações e pega todos, viu? Todos. Crente, quem ainda, né, não está na igreja, enfim, vamos lá. Vamos conversar com o pastor e eu já quero dar bom dia para o pastor. Bom dia, pastor Robert. Que bom que o senhor está aqui conosco de novo. Obrigada, viu? Opa, bom dia, Lídia. Muito bom também estar com vocês mais uma vez. Que pena que não presencialmente, né? Por conta das bandas e os horários, mas nós estamos aqui. Importante ter esse tempo para compartilhar a palavra do Senhor. Muito bom. E acontece, né, pastor? Ainda bem que temos esse recurso, né? Hoje em dia está ótimo, que a gente pode conversar mesmo quando acontecem os imprevistos. É bom que a gente não precisa desmarcar, né? Então a gente pode conversar sobre aquilo que a gente, que o Espírito Santo planejou, né? Nos trazer nessa manhã, né? E obrigada, pastor. Obrigada por o senhor dedicar seu tempo a estar conosco de verdade. Vamos lá, pastor. Esse tema tão interessante, né? Eu gosto de conversar com o senhor, porque o senhor trabalha na área da psicologia também, da neurociência, e trabalha no aconselhamento bíblico. Então, para a gente ver realmente que fé e ciência andam juntos, né? São amigos. Eu sempre falo disso quando eu falo com o senhor. E o legal é que nosso tema de hoje é sobre esgotamento espiritual. Queria que o senhor falasse o que é, para a gente ter uma noção do que é realmente o esgotamento espiritual, porque às vezes a gente confunde, né? Fala para a gente, pastor. Sim. Nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Tempo de pandemia, tempo ainda de nos reencontrar mediante um novo propósito de vida, nós temos visto muitas pessoas se perdendo. E o esgotamento tem sido uma marca no tratamento de muitos com problemas de ansiedade, depressão, entre outros.
Então, pensar em esgotamento é muito importante. Tem a síndrome de burnout, eu não vou entrar propriamente nela, porque nós temos uma entrevista, a última entrevista que nós demos aí, né, no canal do pessoal do Aconselhamento Bíblico, foi sobre isso. Legal. Mas eu quero pensar no esgotamento dentro de uma perspectiva mais ampla. Por quê? Porque quando nós usamos esse adjetivo, né, espiritual, nós temos a tendência de fechar a ideia do tratamento, né, apenas dentro desse contexto espiritual. Mas veja, toda a nossa vida é uma vida espiritual. Verdade. Nós não podemos separar isso, né? Nós somos espirituais. Então, quando nós pensamos sobre esgotamento, né, inclusive a psicologia vai olhar para isso e vai olhar para diversas frentes, né? Você vai olhar para frentes de esgotamento emocional, esgotamento físico, esgotamento espiritual. Então, são várias frentes, né, de tipos de esgotamento. A gente precisa entender isso dentro de uma perspectiva bíblica. Quando nós passamos a enxergar dentro da perspectiva bíblica, nós vamos perceber que o Deus que criou o homem, a sua imagem e semelhança, que tem uma imagem, ainda que não completa por conta do pecado, ele carrega essa imagem, e essa imagem é uma imagem que tem que refletir a glória de Deus. Sendo assim, nós entendemos que Deus, ao criar o homem, a formar o homem, foi ele que deu o propósito de vida. Então, o esgotamento é uma falta de propósito, e viver a vida cristã é viver a vida dentro de um propósito. É uma vida propositiva. Então, encontrar isso é muito importante, né? Então, o esgotamento, o que é? É aquilo que a Escritura diz como canseiro e enfado. É quando eu caminhei muitas léguas tentando resolver os meus problemas, tentando percorrer os meus objetivos ou tudo aquilo que está dentro do meu plano pessoal e que não foi dentro de um resultado que eu esperava. E esse resultado foi nada mais do que uma frustração. E essa frustração causou em meu coração, né, tristeza. E se isso permanece, então posso chegar nesse grau de esgotamento, né? Então eu preciso entender o esgotamento além de uma categoria, mas esgotamento olhando para o homem como um todo. Porque Deus fez o homem de forma a ter tanto o psico, a alma, quanto o soma, o corpo. Por isso que nós falamos na nossa teologia que nós olhamos de forma antropológica para o homem como uma unidade psicossomática. Um homem que é composto tanto desses dois elementos, no entanto, ele é visto pelo próprio Deus como um homem. Então eu posso e devo olhar para o homem dentro dessa esfera. E tudo fica mais fácil para eu pensar no esgotamento e tratar esgotamento. Então, em suma, o que é esgotamento? Esgotamento é quando chegamos a uma exaustão mental e física, resultante de frustrações, de momentos não bem trabalhados em meu coração, que vão trazer como resultado desconforto, a canseira, o enfado, como a Escritura nos coloca. Então, em resumo, isso é esgotamento, e eu não posso vê-lo apenas dentro de um prisma, mas eu preciso olhar para o esgotamento como um todo. Porque quando ele chega, seja físico, seja espiritual, ele vai mexer com o ser humano. Fenomenal essa resposta, pastor. Enquanto o senhor falava, eu lembrava aqui de um acampamento que eu participei, o presbítero Teruia pregou uma palavra sobre ídolos no coração, e ele falou, quer identificar se você tem um ídolo no coração? Aquilo me marcou e eu realmente fez sentido total para a minha vida. É quando você está cansado. Então, mas isso aí dá para dar um leque aí de explicações, né, pastor, que o senhor poderia explicar, né?
E só pegando a deixa disso, eu vi ontem uma pregação do reverendo Hernandes que ele fala sobre Davi, lá em 2 Samuel, que faz 16, 14, que fala que Davi está fugindo de Absalão, né? E ele foge, e essa fuga, ela provoca fadiga, cansaço, ele chega esgotado, né? E ele e o povo, né, no Rio Jordão. E aí ele fala, aquela exaustão é apenas fruto de uma caminhada acelerada. É o resultado de todos os processos de pecados, de quedas, deslizes e crises que o rei Davi estava vivendo em sua caminhada, né? E aí ele fala que Davi que tinha o coração, segundo o coração de Deus, né? E passa por isso, esse cansaço, né? Porque tinha pecados ali que tem a ver com o que o presbítero Teroia falou lá. Eu queria que o senhor falasse assim sobre as causas, né? O que podem ser as causas, pegando esses exemplos aí? Interessante. E é isso mesmo, né? Quando a gente entende o homem dentro dessa perspectiva que a gente colocou e olha para o esgotamento, a gente vai entender que todas as respostas negativas que levaram a pessoa a esse grau de problema são respostas pecaminosas. Né? E aqui, às vezes, as pessoas acham, não é assim que você precisa pensar. Não, é assim que a Escritura me ensina. Por quê? Porque se eu não estou vivendo dentro do propósito de Deus, eu estou fora dele. Estar fora do propósito de Deus é viver uma vida em pecado. E logo, ao viver a vida em pecado, nós vamos sentir, de fato, canseira, cansaço. Como Davi sentiu, porque, inclusive, esse episódio está apontando para aquilo que lá atrás ele teve como problema, né? Com Seba, com Urias, que a gente pode, inclusive, pensar um pouco mais depois. Então, as causas são externadas, né? E um grande sinal de alerta que nós temos quando falamos de esgotamento é o estresse. Então, o estresse é sinal vermelho. Então, quando nós vemos uma pessoa muito estressada, é possível que ela esteja caminhando na direção do esgotamento, né? Então, é importante nós observarmos esse sinal vermelho piscando à nossa frente, né? Então, a pessoa que está nos assistindo, se ela está estressada com pouca coisa, com coisa que geralmente não tirava o sono dela, então precisa fazer uma análise no coração para entender o porquê desses níveis de estresse. Então isso é muito importante. Então esse é um sinal que nós podemos buscar, né? Então, entendemos que o crente, ele, ao viver fora de um propósito, ele pode estar buscando os seus ídolos, né, como o presbítero ensinou. Logo, eu preciso encontrar esses ídolos, pois esses ídolos vão me levar a adorar a eles mais do que o meu próprio Deus. Então isso é muito importante. E aqui a gente precisa pensar em diversas questões, já que a gente ampliou o leque, né, do que é o esgotamento, além de um campo espiritual. Vamos pensar em algumas coisas, como por exemplo, existem pessoas que estão tendo esgotamento por conta do excesso de trabalho dentro da igreja. Isso às vezes acontece porque algumas pessoas que se converteram, né, ao cristianismo por obra do Espírito Santo, por obra, aplicando a obra da cruz, né, chegam numa necessidade de urgência. Eu vivi tanto tempo no mundo que agora eu quero viver para Deus. E quero viver para Deus fazendo tudo que Ele me pede. No mundo eu faço tanta coisa. Não, agora eu quero fazer tudo para a igreja. Ele começa a abraçar tudo que é colocado a ele ou a ela dentro do campo eclesiástico, né? E aí ele começa a trabalhar, mas sem, às vezes, ter o tempo de alimento. E entender que nesse tempo de alimento é onde ele vai aprender a lidar com as frustrações. Porque dentro da igreja isso é o que mais acontece. Nós temos que sempre pensar que os relacionamentos são relacionamentos, né, que necessitam de uma boa comunicação. E as comunicações não são sempre comunicações boas, né, por conta do pecado. E aí, às vezes, além do problema da comunicação, você tem outros problemas, como a inveja, como o orgulho, né? A pessoa talvez é autocentrada, ela quer que as coisas
estejam diante dela. É aquela pessoa que tem a mão abençoada, ou seja, somente onde ela põe a mão é que vai funcionar. Então, se ela não pôr a mão, não vai funcionar. Logo, tudo é dele, tudo é para ele e para a sua própria glória, né? Sendo o seu próprio Deus. Então, é a Escritura que vai ajudar, nesse alimento que ele busca, a lidar com essas dificuldades no serviço dentro do rei. Então, esse senso de urgência precisa acontecer, mas dentro de uma base, dentro de uma estrutura, que deve ser olhando para as verdades bíblicas. Nós temos, inclusive, na Escritura nos ensinando, né, quando Paulo, nesse senso de urgência, já queria sair evangelizando, opa, ele é chamado, calma aí, espera, vamos preparar melhor, para depois ele sair e cumprir assim o ministério. Então nós temos que entender isso. E muitas vezes nós nos preocupamos tanto no serviço que esquecemos de ser servido. E nós precisamos ser servidos para poder servir. E nós somos servidos com o quê? Com alimento. E o alimento espiritual, o alimento, né, que vem das partes da Escritura. Então a gente não pode nem ser tanto com o espírito de Marta, nem tanto com o espírito de Maria. Nós precisamos encontrar o equilíbrio entre essas duas questões. Tanto em se deleitar aos pés do mestre e depois sair com esse alimento e servir e nutrir outros corações, né? Então, esse é um exemplo, né? Outros, né, começam a ganhar espaço dentro da igreja e isso começa a inflamar o desejo de chegar a patamares espirituais altíssimos. E a pessoa, ela começa a caminhar dentro desse propósito. Ela quer chegar numa carreira espiritual elevada, achando que isso é benéfico, ou que isso cabe dentro do reino. E não. A Escritura nos ensina totalmente o contrário, né? É maior aquele que serve, né? É maior aquele que de fato busca a glória de Deus e não a sua própria glória. Então isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes na elevação, né, de um patamar espiritual, eu posso tirar aquele cuidado, aquele olhar de cuidado e perder o foco. E aí, aquilo que eu vigiava com muito detalhe, eu deixo de vigiar. E aí eu posso cair em problemas pecaminosos. Nós temos exemplo, como você citou, do próprio Davi, né? Davi foi um homem escolhido por Deus para uma dinastia graciosa, e ele é colocado, né, como um rei, né, e até lá Deus vai conduzindo a história para que Davi pudesse chegar nesse patamar de reconhecimento também. Só que ele se descuidou. E pelo fato dele se descuidar, o que aconteceu? Ele peca. Ele se deita com Batseba, tenta esconder o seu pecado. E aí, ao esconder o seu pecado, ele causa mais dor em si mesmo e também nos outros, inclusive encomendando a morte de Urias para tentar ofuscar ou para tentar esconder aquilo que ele fez de errado, fazendo tudo com as suas próprias forças. Mas Deus, né, o confronta por meio do profeta Natan e ele reconhece então o seu pecado. E o Salmo, em que ele fala do seu arrependimento, ele deixa bem claro, né, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos constantemente todos os dias, e a sua mão pesava dia e noite sobre mim. Então, isso pode ser uma causa, né? Outra, pessoas com uma cosmovisão errada entre aquilo que nós falamos do sagrado e profano, achando que a satisfação espiritual tem o seu lugar quando diretamente ela está fazendo um trabalho religioso, ou seja, quando ela está dentro do trabalho, tendo ali condições de tirar um tempo para ler a Bíblia com os colegas, falar, evangelizar com os colegas e orar com os colegas. No entanto, toda vida
nós aprendemos, ela deve ser corendeu, né? Deve ser diante de Deus, ou seja, eu devo ser satisfeito no trabalho, mesmo que ali eu não consiga abrir as escrituras, ler com os meus colegas, mas entendendo que os meus colegas precisam olhar e ler as verdades da escritura em mim, através do meu testemunho, através das minhas ações. Então, a minha satisfação tem que estar em fazer todas as coisas para a glória de Deus, pois Deus é que me dá condições para realizá-las. E o trabalho é bênção de Deus. Então eu preciso tomar muito cuidado, achando que somente quando eu estou na igreja, servindo ali dentro da igreja, é que eu consigo encontrar a plena satisfação espiritual. Não é. E entendendo que, por conta dessa uma cosmovisão errada, eu posso sim ter aí uma busca que me leva ao esgotamento também. Pessoas que se concentram em plano de carreira que visa benefícios próprios e não a glória de Deus, pode também estar enfadados, né, a esse fracasso e ao esgotamento. E uma questão que acontece muito são os relacionamentos que muitas vezes são vividos em atitudes pecaminosas, oriundas daquilo que Paulo coloca lá em Gálatas como obras da carne. Então esses relacionamentos podem estar dentro da família, né, pessoas que você tem aí a relacionar de forma pecaminosa, né, no falar, no agir, ou no seu ciclo de amizade, né, dentro da igreja, fora da igreja. Então, são causas que podem trazer esse problema de esgotamento. Então, perceba que nós estamos falando dentro de um âmbito, tanto igreja como fora da igreja. Então, são causas que podem ser agentes em trazer para mim problemas, frustrações, respostas pecaminosas, e elas serem somatizadas a séries de fatores que podem me levar a esse estágio de canseira, de desconforto, de vontade de não continuar mais essa vida aqui. Então, são algumas das causas. Tem várias outras. Poderíamos gastar aqui muito mais tempo para poder destacar, mas eu quis pontuar essas, porque são geralmente aquelas que nós mais vemos, né, no tratamento com o indivíduo, né, e nós estamos falando dentro de um contexto que é tanto igreja como fora da igreja, mas eu quis enfatizar um pouco daquilo que nós vemos os nossos crentes se perdendo no serviço deles como filhos de Deus. É interessante essa explanação, pastor. E o que o senhor colocou do sagrado, do profano também, não sei se tem a ver ali com o ponto de vista, quando a gente olha para a história de Marta e Maria, que o senhor também muito bem colocou, né? Que às vezes a gente olha, sacraliza um e condena o outro, né? E, na verdade, a gente tem que encontrar um equilíbrio. Aí não sei se eu observei certo essa ligação do sagrado e profano, Marta e Maria. Mas, pastor, eu tenho uma pergunta que veio na minha mente enquanto o senhor conversava aqui, que tem a ver com o versículo que eu falei lá no começo, de Mateus 11, que fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu pensei numa questão que pode haver um cansaço natural, assim, um cansaço que não seja pecado também, ou quando Jesus fala isso, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, sempre está ligado a um ídolo, como a gente falou no começo, ou uma sobrecarga desequilibrada, alguma tendência ao pecado. Mano, o que quer dizer isso? E a minha pergunta é, tem algum cansaço que não seja ídolo, não seja pecado, assim? Difícil, né? Não, porque a nossa vida, ela tem as suas respostas frente a um propósito. Então nós temos um propósito e dentro desse propósito nós vamos responder com as nossas ações, né? Então, os nossos pensamentos, as nossas emoções, né, e as nossas ações serão provenientes, né, dessa vida propositiva. Então, a Escritura coloca qual é o propósito da minha vida. É viver para a glória de Deus. Quando eu não estou vivendo para a glória de Deus, eu tendo sempre de falar
sobre os planos, né? Tem o plano humano, o meu plano e o plano de Deus, né? E a Escritura me ensina que eu tenho que abandonar o meu plano para assumir o plano de Deus. Vou abandonar o plano, coloco ali, quando Paulo fala em Colossenses, do despojar da velha natureza, e o plano de Deus é aquele que ele me fala para revestir, né? Assumir aquelas virtudes que glorificam a ele. Então, tudo que nós fazemos está ligado a um aspecto. As pessoas vão falar, mas às vezes essa canseira pode estar ligada a um problema físico. Sim, pode estar ligada a um problema físico. Mas nós podemos separar o físico o corpo da alma. Não, é uma pessoa só. Então, Verdade. essa dor física vai responder para a alma. E essa dor física pode enfraquecer a alma. E a minha resposta frente a essas dores físicas serão respostas ou para glorificar a Deus ou, né, demonstrando o enfraquecimento da minha fé. E logo, ao enfraquecer a fé, as respostas vão ser pecaminosas. Então, sim, eu preciso olhar nessa direção de que todas as coisas estão entrelaçadas, relacionadas, né, com ou viver para agradar a Deus ou viver de uma maneira que vai trazer respostas pecaminosas, que vão trazer respostas pecaminosas. Muito bom. E, pastor, pegando a deixa de Marta e Maria ali, às vezes a gente não sabe nem como lidar com isso, né? Porque às vezes a gente olha para uma, para outra, acho que acredito que existam casos em que a gente não fica nem em um lado e nem no outro, fica no meio ali, sem ser Marta, nem ser Maria também, né? Mas a gente não sabendo identificar, talvez, ou sabendo identificar, a gente precisa saber como lidar com isso, né? Como vencer. Como que a gente pode lidar, pastor, com essa questão do cansaço, da sobrecarga, enfim. Tem um jeito de lidar com isso? Sim, sim, sim. Mais ou menos já está sendo respondido, né? Né? A questão da Marta Maria é que a gente tende a focar sempre em pessoas, porque nós olhamos para as pessoas como modelo para nós. Então, quando a gente olha ali para a situação das duas, né, nós temos a tendência de olhar somente para aquilo que Maria fez e como Jesus se agradou disso. Mas o sentido maior ali não está nelas, mas está em Cristo, que está ensinando a sua verdade. Então a gente não pode esquecer o ensino mais amplo que está sendo apontado para Cristo. Então a gente não pode esquecer isso de vista, porque nós Boa. gostamos sempre de ter modelos como exemplo. E às vezes o modelo que a gente pega é da Marta ou da Maria, esquecendo que o modelo que nós temos que buscar é o modelo de Cristo, né, que é o modelo maior. Perfeito. Diante disso, podemos pensar em duas coisas. Primeiro, entendendo como nós estamos falando a vida de forma propositiva, né, porque foi para esse fim que fomos criados, nós vamos encontrar a direção correta para lidar com os nossos pecados. E segundo, entendendo que, como pecadores, nós não vamos conseguir alcançar o patamar da perfeição aqui nessa terra. Porque o topo da carreira terrena, ela não é aquilo que eu tenho que buscar como ideal de vida. Mas o que eu preciso buscar como ideal de vida é, de fato, ser fiel até a morte, para receber a coroa. Então, nós temos que buscar aquilo que é possível, sem eliminar as outras responsabilidades. Porque às vezes a pessoa foca tanto na carreira e alcançar o alto posto que ela faz de tudo para aquilo e esquece da base, da estrutura. Então as pessoas preferem às vezes deixar de ir à igreja porque tem trabalhos a serem feitos e deixa então de viver a estrutura, esquecendo que a igreja foi colocada por Deus ali para me ajudar a chegar aonde Deus já separou um lugar para mim.
Então, isso acontece muito com jovem e adolescente, né? É. Eles buscam durante a semana fazer as coisas que agrada a eles. Chega no final de semana, né? Aí o sábado é o sábado de sair com a turma da igreja, o sábado é o dia de fazer, né, aquilo que a gente quer fazer e tal, porque isso traz prazer, isso traz satisfação, estar com os irmãos da igreja. Aí chega no domingo, aí fica até de madrugada, aí chega domingo, não, domingo de manhã eu não consigo ir para a igreja, porque, olha, eu estava no sábado na programação dos jovens, estava na programação dos adolescentes, depois nós saímos, nós estávamos fazendo as coisas, né, juntos, olha que coisa legal. E aí não precisa faltar a igreja no domingo de manhã, um dia ou outro, não tem problema não, né? E perde o foco na estrutura. Olha. Ou, na hora pensando assim também, a pessoa pode chegar e falar, não, eu estudo para a prova no domingo, porque segunda, afinal de contas, segunda tem que fazer a prova, né? Mas eu faço no domingo porque o sábado eu vou me dedicar às coisas do Senhor. Mas esquece do culto, da importância do culto para te preparar para o domingo. E é muito interessante nós pensarmos sempre nisso. A semana ela começa no domingo. Então eu busco no domingo o alimento para encarar a semana, né? Mas às vezes a pessoa troca isso. Por quê? Porque para ela o que mais vale é estar com as pessoas do que estar na presença do meu Deus. Então, isso é muito importante a gente pensar quando a gente fala em lidar com esses problemas de esgotamento. Veja, a gente não foca tanto no conceito esgotamento. A gente está sempre pensando no que leva a isso, nas coisas que vão sendo desenvolvidas em minha vida de forma errada e que vão resultar, sim, num problema como esgotamento. Então, isso é muito importante ser pensado, né? E eu preciso entender que o esgotamento é um sinal de que as coisas na minha vida não estão sendo vividas com, com um propósito que traz alegria, que traz contentamento. E a Escritura mostra que se eu vivo a vida propositiva, a vida com Deus, para a glória dele, logo o resultado disso vai ser alegria. Por isso que tanto a Escritura tende a nos ensinar que no sofrimento eu preciso me alegrar. E por que no sofrimento eu preciso me alegrar? Por quê? Porque eu vivo dentro de sofrimento com os olhos na eternidade. Eu vivo dentro de sofrimento com esperança naquele que vem me buscar para viver com ele a vida sem dor, sem angústia, aquele que vai enxugar dos meus olhos todas as lágrimas. Então, eu busco viver a minha vida dentro desse propósito maior. E vivendo dentro desse propósito maior, logo, o resultado vai ser benéfico, mesmo que em meio a sofrimento, mesmo que seja em meio à dor. Então, o crente, ele não deve viver uma vida medíocre e buscando dentro dessa vida medíocre, viver o que ele quer, mas ele tem que viver aquilo que Deus requer de nós. Então, abandonar o seu plano pessoal para viver o plano divino. E aí ele vai conseguir, então, lidar com as frustrações que tende a vir em nossa vida. Sem esquecer que o bálsamo da alma é a Escritura. E não só isso, ela também é a bússola para redirecionar o nosso coração. Fenomenal. E o senhor falando desse jeito, é o já e o ainda não, né? Viver o propósito aqui, é a coisa mais linda. E, pastor, o senhor falando, eu olhei por outro ângulo também, que eu ouvi um comentário uma vez, sobre quando a gente caminha nesse propósito durante a semana, porque o senhor falou, né, do domingo, que ele abastece para a semana que vem, né, que a semana começa. Mas também eu ouvi uma vez, que eu acho interessante, que o nosso culto a Deus no domingo é uma resposta da nossa caminhada dentro do propósito durante a semana, que é o que nós damos ao Senhor. Então,
se a gente caminhou dentro do propósito, não haverá cansaço, haverá mais disposição para adorar. A gente vai cultuar de uma forma mais profunda, mais intensa. A próxima semana vai ser mais profunda com Deus, mais intensa, mais dentro do propósito, né? Você vê como tudo está interligado, assim, né? Eu achei interessante olhar também que o culto de domingo é uma resposta da nossa caminhada durante a semana, não é? Isso mesmo. Certíssimo. É isso aí. Que legal. E lembrando que não depende da gente também, né? Tipo, ontem eu publiquei uma frase de Spurgeon que diz... depois eu leio a frase do Spurgeon. Antes, eu vou pegar a frase do Spurgeon que fala assim, ó... Vou te mostrar aqui, que ele fala que imaginar que um pecador... quando chegamos ao ponto de ver mortos ressuscitarem da sepultura por suas próprias forças, podemos então esperar ver pecadores impiedosos voltarem-se para Cristo por vontade própria. Vou repetir. Quando a gente chegar ao ponto de ver os mortos se levantarem da sepultura por suas próprias forças, é o ponto que a gente vai... ver pecadores voltarem-se para Cristo com suas próprias forças. Por que eu falei isso? Lembrando que é pela é a força do Espírito Santo que nos move, né? Mas quanto a gente busca, também é um esforço nosso, né? Para buscar essa intimidade, essa profundidade com Deus, para tirar todo o cansaço, né, pastor? Também exige, né, sabedoria da nossa parte, atitude da nossa parte, né? Isso mesmo. Pastor, eu vou querer conversar com o senhor sobre orientações e como evitar o cansaço no próximo bloco. Eu quero antes te convidar para assistir comigo o quadro Bastidores, que a Luísa mostrou aqui sobre sábado, que foi nosso dia a dia no sábado aqui, como que é, porque às vezes as pessoas não conseguem ver esse lado tão legal que é trabalhar aqui. Vamos assistir junto comigo os Bastidores, pastor? Pode ser? Daqui a pouco a gente volta. Eba, então vamos assistir junto, você aí do outro lado também, vamos lá assistir juntos os bastidores de um dia de sábado de trabalho aqui na IPP-TV, vamos lá. Fala galera, eu sou a Luísa e hoje nós vamos ver os bastidores de um sábado aqui na TV. Quer saber mais? Então vem comigo. Tá chique, né, Mafê? Depois vocês vão trazer a Mafê de novo aqui. Oi? Que agora eu deram um negócio pra ele. Isso é o que rola num sábado, a gente fica mimando Noah. Que cara de bravo. Você tá aqui num sábado? Bom. Como assim? Eu não sabia que você tá aqui, Matheus, tô surpresa. Bom, pô, aqui trabalhando, fazendo matéria. Você não para, né, Matheus? Você fala sério, ser repórter. Nunca, nossa vida é todos os dias. Se você vai fazer jornalismo, tá estudando, quer se tornar repórter, ou alguma profissão do jornalismo, saiba que feriados, finais de semana, não terão pra você. Você trabalha duro, tem que trabalhar duro, tem que trabalhar ralar. duro. Porque pra ter notícia na segunda, tem que trabalhar no final de semana, né? Tá certo. Olhar na TV num sábado. Alegria! Gostei dessa resposta. E aí, Luciano, como é trabalhar num sábado? É uma coisa assim bem diferente, mas é muito bacana. A gente trabalha com um pouco menos de pessoas, fica uma coisa mais íntima. Mais íntima, mais resenha? Isso. Arrumando aqui o cenário. A gente já vai gravar só apresentador, tá? Oh, meu Deus, tô com a melhor parte. Cuidado do nenê. E aí, preparados? Preparados. Dani, tá nervosa? Um pouco, eu cheguei aqui, tem um monte de câmera virada, eu achei que era rádio. Mas tá bom. Não, vai ficar incrível, pode confiar. Reverendo veio aqui num sábado, conta, o que você vai fazer aqui? Eu vim gravar Vida Devocional. Muita alegria. Porque mesmo no feriado a gente tem conteúdo novo, a gente não reprisa. Com certeza. A gente passa a noite pensando no conteúdo do Vida Devocional. Muito bom. Obrigada, viu, reverendo? Embaixadinha. Quando a criança já nasce com o sangue atleta.
Chuta, chuta. Só não ame a bola. Literalmente comendo a bola. Tem patetas aqui. Por favor, coloque sim. Eu só começar a gravar, né? As pessoas é gratificante. Demais. Eu acho que você deve conhecer, com certeza, o Vagninho. Já falei essa frase dele aqui no programa, mas uma vez ele me falou isso num congresso. Bom, pessoal, os bastidores de hoje ficam por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Ai, que delícia, a gente compartilhando com você um pouquinho do que é o nosso sábado aqui. Você viu que é muito gostoso, várias feras do esporte ali, né? Atletas do São Paulo, teve até atleta gringa e vai vir essas entrevistas, vão vir ainda essas entrevistas, mas para mostrar para você um pouquinho também sobre o nosso dia de sábado, que é tão gostoso aqui. Você vê como é leve, é gostoso, para a glória de Deus, né? Sem cansaço, sem esgotamento, graças a Deus, né? Às vezes a gente cai nisso, mas às vezes a gente consegue também andar leve, sem... Porque o Senhor prometeu, Ele cumpre, né? O fardo dele é leve, é suave. Graças a Deus podemos desfrutar disso. Né, Pastor Robert? Vamos voltar a conversar? Vamos dar umas orientações para a gente sobre como ficar leve, assim, como conseguir vencer o esgotamento, cansaço. Pastor Robert, está aí? Opa, vamos lá. Pastor, você viu aí que leveza, né? O sábado tão gostoso, estava leve mesmo, estava gostoso, sem cansaço, muito bonito, né? Só que nem sempre a gente consegue isso, né, pastor? Somos humanos, somos falhos, a gente sabe que falamos aqui, mas primeiramente a gente prega para nós mesmos. Prega não, porque eu não estou pregando, mas a gente reflete para nós mesmos. Mas queria que o senhor falasse, assim, algumas orientações para a gente, até bíblicas, né, por favor, para a gente conseguir lidar com isso, vencer, enfim, evitar, né? Conseguir ficar sem cansaço. Certo, conseguir ficar sem um cansaço é bem difícil, né? Mas é impossível, né? não chegar ao esgotamento é necessário, né? O cansaço ele faz parte da nossa estrutura, né? É verdade. Mas a gente tem que entender que ele não pode dominar a nossa vida como um todo. Boa. E quando ele domina é o esgotamento. Mas a orientação que a gente pode dar, olhando para a Escritura, é aquilo que Paulo vai deixar claro, por exemplo, em Colossenses capítulo 3, onde diz que a palavra de Deus tem que habitar ricamente em nosso coração. E ela não deve só habitar. Ele diz lá, habite ricamente em vós a palavra da verdade, e na sequência a ação, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Né? E tudo que vier fazer deve ser feito para a glória de Deus. Então, o que ele está ensinando? Eu preciso buscar esse alimento, mas eu não posso guardar somente aqui comigo. Eu preciso guardá-lo no coração, o Espírito Santo tem que guardá-lo no coração, mas eu preciso compartilhar dessa verdade. Né? Então eu preciso falar para as pessoas daquilo que é o meu bálsamo, aquilo que é o meu alimento. Então isso é muito importante, porque quanto mais eu faço isso, mais prazer eu tenho em viver na presença de Deus. E isso vai refletir em emoções positivas. E essas emoções positivas vão me levar a reações, né, que vão de fato agradar a Deus. E aí eu vou conseguir, né, viver dentro do propósito dele, diminuindo assim as interferências pecaminosas. Outra coisa, né, Paulo também vai ensinar que tudo que viermos fazer, seja em palavra, seja ação, seja tudo para a glória de Deus. Nós temos aquele convite, né, que Cristo vai fazer, que você leu de Mateus: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? Jesus mostra que tudo que ele nos concede é leve, é suave. Então eu preciso buscar a ele. Então a pessoa que está vivendo nesse nível de estresse, diante desse esgotamento, possivelmente não está buscando a Deus de uma maneira correta. Né? A gente já falou em outros programas, eu não sei qual, da compreensão de fazer uma devocional com sentido. Que muitas vezes nós falamos que vamos fazer uma devocional, mas nós só lemos a Escritura sem
trazer os ensinamentos e aplicar esses ensinamentos para nós. E às vezes fazemos em um horário que não é devido, um horário que nós já estamos cansados, então a nossa mente não está apta para trabalhar o suficiente para um alimento devido, né? Eu sempre coloco aqui que esse alimento precisa começar no primeiro horário do dia. É verdade. Começar sem celular na mão, começar com a Bíblia e o coração, os ouvidos inclinados, como o Provérbio 4 nos ensina, para essa verdade, para buscar essa força e caminhar. Também, um bom livro para a gente ler, pensar, refletir sobre isso é o livro de Eclesiastes, né? Todo livro é necessário. Você tem aí comentários, né? Tem um bom comentário do Emílio Garofalo, né? Que vale muito a pena ser lido, para a gente entender o nosso contexto, a nossa cultura e como viver, né? Diante daquilo que levou o pregador a concluir, né? Que de tudo que nós temos que guardar, de tudo que nós temos ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E não esquecer que tanto no trabalho quanto na igreja nós vivemos dentro do mesmo propósito. Então precisamos nos despir do orgulho em todo o tempo e com humildade reconhecer as nossas limitações e agregar na ajuda ao outro e permitir ser ajudado também pelas pessoas, para que, como essa grande comunidade comprada e redimida pelo sangue de Cristo, nós possamos caminhar juntos o ideal divino. Então, são coisas necessárias a serem vistas e que a Escritura pode nos ajudar. Outra coisa, aqui um pouco mais, talvez um pouco mais dura para algumas pessoas. Se o trabalho ele te suga, ao ponto de você não conseguir ter tempo em seu ministério pastoral, entenda pastoral não como pastor, pastoral no sentido de cuidar daqueles que Deus te deu como responsabilidade. Por exemplo, pais, na educação dos filhos, juntamente com as mães, né, o cuidado do esposo com a esposa, da esposa com o esposo. Né? Então, se o seu trabalho toma todo o seu tempo ao ponto de você não conseguir cumprir esse ministério que Deus te deu, então reveja. Não tenha medo de talvez frear, parar, abandonar e começar um outro trabalho. Porque o trabalho ele não pode ocupar a minha vida toda ao ponto de eu deixar a estrutura, as bases fundamentais para eu conseguir desenvolver o trabalho. Né? A gente já colocou aqui com os exemplos lá do jovem e do adolescente. Então, precisa ser pensado. Outra coisa, se sua vida está desorganizada, organize. Lembra lá da história, né, de Moisés, né, com todo aquele povo, tendo que conduzir aquele povo, Deus manda então Jetro sobre Moisés a organizar todo aquele arraial para então ele conseguir de forma mais efetiva, né, realizar ali o seu ministério. Então isso é muito importante. Vida desorganizada é sinal de problema, viu? Então se você está com a sua vida desorganizada, procure ajuda. É muito importante isso. Por quê? Porque a vida desorganizada traz frustração. Essas frustrações podem gerar vários tipos de sintomas que causarão aí esgotamento, ansiedade, depressão, outras coisas mais. Então, você precisa se organizar, tem que ter uma vida produtiva, mas dentro dessa vida produtiva tem que ter descanso, tá? E muito descanso. Então, isso é muito importante. Né? E não esquecer que em meio a dor e sofrimento eu não posso parar, eu tenho que continuar. 2 Coríntios vai me ensinar lá, no primeiro capítulo, que na medida que eu sou consolado por Deus, eu também posso consolar a outros. Né? Então Paulo diz, bendito seja Deus e Pai de toda consolação, que na medida que Ele me consola, eu posso também consolar a outros. Ou seja, eu não vou ficar parado em meio ao meu sofrimento, né, esperando a solução total da cura que eu estou precisando. Não. Em meio
ao consolo que Deus me dá, eu vou ajudar outros, porque fazendo isso eu vou conseguir superar esses momentos difíceis também. Então, algumas orientações bíblicas aqui para os nossos irmãos. Teriam várias outras, né? Mas isso. Então, procure ajuda de um conselheiro bíblico para te direcionar também diante de questões que você precisa ajustar. Fenomenal, pastor. Isso que o senhor falou também tem um pouco a ver com o comentário da Vânia Julião, que ela disse assim: bom dia, Deus disse para nós, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ela lembrou da outra passagem também, que fala assim, que os que esperam no Senhor renovam suas forças, andam e não se cansam, correm e não se fatigam. Queria que o senhor comentasse rapidamente essa ligação desses dois versículos. Não, é muito importante, né? Aquele que espera no Senhor não é a espera de sentar e ficar ali parado, esperando que Deus faça alguma coisa, né? E ouvir a Deus, né? Quando nós estamos cansados e sobrecarregados, que Ele vai nos aliviar. Não é também ir e se lançar diante dele e ficar parado, né? A vida com o Senhor é uma vida de ações, né? Ele nos ensina isso. Então, eu preciso agir, mas essas ações precisam ser dentro desse propósito de glorificar a Deus. Então, entendendo que toda a minha vida está dentro desse propósito, eu vou até Ele. E eu vou até Ele e vou, de fato, cansado, mas ao mesmo tempo eu vou sentir aliviado. O renovo, olha que coisa linda. Ali, né? E a ideia daqueles que renovam as forças no Senhor, né, é aqueles que de fato vivem dentro desse propósito também, caminhando em meio às lutas e sofrimentos, aguardando o que é glorioso, o que há de vir, que é de fato o que Deus já conquistou por meio do seu Filho Jesus e separou para nós. E temos isso como garantia, porque o Espírito Santo habita em nós até a consumação, até a volta, para recebermos, então, essa coroa da vida. Uou, que coisa mais abençoada ouvir isso, pastor, que bênção. Pastor, tem muita coisa boa. Se tiver alguma coisa que a gente não falou ainda que o senhor queira colocar, por favor, nos deixe saber. E como evitar, a gente já falou aí nas entrelinhas, já ficou claro, né? Como evitar também o cansaço. Tem mais algum ponto que o senhor gostaria de colocar, como evitar ou não? Não, uma coisa só que talvez eu talvez não vou colocar, né? Boa, é a gratidão. A gente não para pensar em gratidão, né? O coração grato é um coração que reconhece quem nós somos e como nós devemos viver a nossa vida. Então, o coração grato expressa a realidade daquele que ele adora. Então, é muito importante isso. Não sei se você já fez um programa sobre gratidão, mas fica a dica aí para você fazer com alguém um programa, entrevistar alguém sobre isso, porque a gratidão tem tanta coisa para nos ensinar e nos ajuda a enxergar essa vida propositiva. Então, isso é muito importante. Então, é isso. Estava lendo sobre isso ontem, o Contentamento, o livro Contentamento, muito bom, fininho, assim, facinho, vou indicar aqui depois também pra gente. Pastor, tem o Segredo do Contentamento também, essa é Wilson, esqueci, alguma coisa Wilson. Do contentamento, eu sei. Mulher, muito bom, falou exatamente isso que o senhor falou, de andarmos contentes. Perfeito, vou fazer. Gratidão, que tem a ver também, né? Não sei. Isso. Pastor, é sempre muito bom conversar com o senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa uma mensagem rápida para a gente aí, pastor. Obrigada. Quero te agradecer já por estar conosco mais uma vez, pastor. É sempre muito edificante. Para a glória de Deus, conversar com o senhor, ouvir o que o senhor usa o senhor para falar conosco. Sempre muito bom. Te agradecer em nome do Manhã EPP, da IPP TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E quem quiser seguir o pastor Robert Mota, fala aí, pastor, o seu Instagram e também o canal do YouTube da sua igreja e também uma mensagem final para quem está ouvindo ou vai ouvir futuramente já com o nosso muito obrigada, né, pastor? Isso. Eu que agradeço bastante. É sempre um prazer estar com vocês, compartilhando a palavra de Deus e aprendendo também, né? A gente para pensar nesses temas, a refletir sobre aquilo que como nós estamos vivendo, então isso é muito importante.
também para todos nós, né? O meu Instagram lá é Robson Mota, acho que é 21, eu nem lembro de cabeça, é algo assim. E segue também a página da nossa igreja, Igreja Presbiteriana da Lapa. Então lá no YouTube você vai encontrar lá as nossas devocionais, os 3 pastores aqui da Lapa, Reverendo Sérgio, Reverendo Gilberto e eu. Nós temos devocionais toda semana para os nossos irmãos, então está lá no canal da Igreja Presbiteriana da Lapa. E também nós temos os nossos sermões que são pregados no domingo de manhã e à noite, sendo disponibilizados para abençoar a vida dos crentes e daqueles que Deus quer alcançar através da sua palavra. Então, é um meio também da gente abençoar a turma aí. Também tem o Instagram aí da UMP da Lapa, tem o Instagram da igreja da IPB Lapa, então segue lá, gente. É mais uma igreja com o propósito de adorar a Deus, de servir os irmãos e de fazer diferença nesse mundo perdido. Tá bom? E a mensagem final, então, que eu deixo para vocês é: lembram que Deus nos chamou, né, para cumprir um ideal. Nós temos, então, um propósito nessa vida. Então, a razão da esperança do crente é o Senhor. Ele nos comprou e nos direcionou a viver isso, a viver nesse ideal, nesse mundo em que está perdido e que vemos tanto os nossos crentes também se perdendo em meio a ele. Então, não esqueça de evidenciar os frutos do Espírito em toda a sua vida. Não esqueça de levantar os trôpegos na fé, de ajudá-los para caminharmos juntos dentro dessa carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, como o autor aos Hebreus nos ensina. O sofrimento, não esqueça, faz parte da nossa vida, mas vivê-lo com olhar na eternidade nos ajuda a enfrentar os dissabores e as frustrações. Não deixe de buscar ajuda. O esgotamento é resultado de uma vida que precisa de orientação e realinhamento do coração. Busque isso e que Deus nos ajude nessa caminhada cristã. Nossa, que bênção poder ouvir essa mensagem, pastor. Mais uma vez, muito obrigada. E que Deus nos capacite cada vez mais a glorificá-lo, né? Onde quer que nós estejamos, quer comendo, quer bebendo, quer fazendo tudo, e sempre nos aliviando, né? Obrigada, pastor, mais uma vez. E até a próxima. E obrigado pela dica do tema do programa. Amei, viu? Quem sabe até o senhor não fala sobre isso. Estamos à disposição. Que bom. Obrigada sempre, pastor. Um abraço para toda a família. Eba. Amém. Um abraço para toda a família aí. Tá, um abraço a todos também que estão nos assistindo. Vou correr porque tem que buscar a filhona ali. É verdade. Vai lá. Obrigada, pastor. Até mais. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Caraca, muito bom, gente. É muito bom conversar sobre isso, né? E eu quero dar um oi aqui também para quem está assistindo. A Natália, né? Falou, reverendo Robert, meu querido pastor, além de pastor incrível, um profissional muito bem preparado para o aconselhamento. É verdade, tem que concordar, Natália. A Marilda Martins também acompanhando a gente. A Cláudia, a Maria Graça Doralice, lá de Distrito Federal, Brasília. A Vânia Julião, que eu li o comentário, né? Participou aqui com a gente. A Vera Mota falou, é uma benção, vou ouvir você falar, meu filho. Que benção, dona Vera, beijo para a senhora, que bom que a senhora estava aqui acompanhando a gente, que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família, amém. A Maria Cristina também aqui conosco, e também no outro link, a Simone Sheila, né, pediu o número do WhatsApp aí, e tá aí o número, o Jornalismo IPPTV também respondeu, muito bom. A Wanda sempre com a gente, muito bom, gente. E eu quero te falar que se você perdeu, tem gente que chegou aqui na metade da entrevista, se você não conseguiu assistir desde o começo, ou quiser rever, ou quiser indicar para algum amigo, grupos, né, do WhatsApp, enfim, grupos da igreja, esse programa aqui, essa entrevista, esse conversa, bate-papo que foi tão legal, ou qualquer um outro do Manhã IPP, é muito fácil. É só acessar o canal do IPP Play. E para você conhecer um pouquinho mais, nós temos um novo conteúdo aqui para te informar sobre esse canal que tem mudado a vida de muitas pessoas. Então, eu quero te convidar,
antes de trazer mais coisas aqui nesse programa, que tem mais coisas legais ainda, para assistir esse vídeo comigo. Mas fica aí, assiste comigo que eu volto, porque tem mais coisas legais depois desse vídeo, tá bom? Veja aí o canal do IPP Play. Perdeu algum programa da IPP TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. E vamos lá, que tem, além desse conteúdo todo aí no IPP Play, tem notícias aqui no Manhã IPP. E a notícia agora é que a gente vai conhecer o trabalho do Pinheiros Infância, que tem da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que são diversas atividades recreativas de educação para crianças. E aí, IPP TV também tem mostrado esse trabalho, sabe aonde? No Notícias do Bem. Perdeu um conteúdo? Pode olhar lá. E esse programa sobre o Pinheiros Infância está lá, que eles já passaram. E tem outra notícia que agora a gente vai ver juntos, que é que o Brasil é o país que mais produz lixo. Você sabia disso? Que o Brasil é o país que mais produz lixo em busca de soluções. O que a gente tem feito? Tem aumentado muito o interesse por reciclagem de lixo. E nós preparamos uma reportagem especial para você sobre esse assunto. Veja aí comigo. Um estudo feito pelo Fundo Mundial para a Natureza mostra que o Brasil é o quarto país no mundo que mais produz lixo. São 79 milhões de toneladas por ano. Uma grande parte não é tratada e vai parar em lixões a céu aberto. E olha, dados do Banco Mundial mostram que de todo o lixo gerado no Brasil, apenas 1,28% são reciclados. Número que tem deixado os especialistas em alerta. Reciclagem é o processo de reaproveitamento de materiais descartados. O objetivo é fazer com que o resíduo gere algum valor sendo reutilizado, diminuindo a produção de lixo, aumentando a preservação e a qualidade de vida das pessoas. E não é difícil fazer isso. A Rosélia recicla há 20 anos. Ela começou a separar o lixo residencial depois de assistir uma palestra no condomínio. Logo em seguida, ela e as vizinhas já separaram o que era reciclável do orgânico. Então, aqui que fica o lugar do reciclado, fica um saco amarelo, onde eu coloco tudo isso dentro e a pessoa responsável leva para um depósito aqui dentro do condomínio. Além de colaborar com a preservação do meio ambiente, reciclar ajuda a evitar a poluição. A maior importância da reciclagem está diretamente ligado ao meio ambiente, na diminuição da utilização dos recursos naturais. Ou seja, embalagens plásticas, metais, papéis que seriam descartados são utilizados para fazer um novo produto, diminuindo a utilização desses recursos naturais. A outra importância, uma grande importância da reciclagem, está diretamente ligada aos aterros. Os aterros atualmente estão com capacidade máxima e você fazendo a reciclagem não dá a chance dessas embalagens, desses metais, desses vidros irem para os aterros. Uma das principais dificuldades que temos encontrado para fazer essa reciclagem está na desinformação das pessoas. Por mais que as pessoas saibam, eu tenho que reciclar, eu tenho que separar meu lixo, muitas pessoas ainda não fazem essa separação nem do lixo orgânico, né? Ou não sabem
como fazer, ou às vezes não tem perto da sua casa, ou seu condomínio não faz e acabam não fazendo também. Uma grande dificuldade também é encontrada na viabilidade econômica para as empresas. Então elas não acham interessante fazer esse tipo de processo. Uma dica que eu dou para quem quer começar é se informar mais, né? Saber se no seu condomínio tem, se não tem, se alguém pode fazer, se tem algum lugar perto que pode receber esses produtos que você quer entregar. Esses produtos de embalagem, metais, eles têm jeitos de serem entregues. Então, embalagens de iogurte, por exemplo, elas têm que ser lavadas, né? Muita gente não sabe disso, mas ela tem que ser. Ver quais embalagens podem, quais não podem e onde aceitam. Isso cria um hábito para as pessoas. Criando um hábito, você consegue fazer isso em qualquer lugar. Às vezes você nem tem uma separação ou uma coleta seletiva no local que você vai, e você separa, e às vezes você até traz para sua casa esse material. Até o lixo orgânico que você separa da sua casa, você consegue fazer uma composteira. Você não precisa jogar ele fora. Você coloca ali na sua composteira e você está utilizando esse lixo orgânico. Olha aí que dica importante para a gente se ligar e tomar esse cuidado, né, com o nossa casa, nosso bairro, nosso estado, nosso país, né, e o nosso mundo. Vamos glorificar a Deus tudo, inclusive no cuidado, né, do lixo aí. Que dicas especiais. Você vê que assustador o índice que o Brasil é o país que mais produz lixo no mundo. Assustador. Juro que eu não pensava, que eu não pensava isso, né? Vamos lá. Gente, tem mais uma coisa interessante, que é a nossa dica de passatempo, e nós preparamos algo especial para você. Vamos lá para o nosso passatempo de hoje. Paisagens impressionantes de Monet no Pátio Higienópolis, de segunda a sexta, das 10 às 20 horas. Olha aí, está aparecendo na sua tela essas imagens bárbaras, né? No Pátio Higienópolis, Shopping Pátio Higienópolis, de segunda a sexta-feira, das 10 às 22 horas. No domingo, das 12 às 20 horas, de 9 a 26 de setembro. Essa exposição fica aí no Shopping Pátio Higienópolis, que ele recriou época, vida e obra do pintor francês através da exposição inédita sobre Claude Monet. O visitante entrará nos quadros de Monet, sentirá o aroma do seu jardim e viverá o clima dos cafés da Paris, da efervescente Belle Époque, experiência sensorial, que por meio de 8 estações introduz as cores, as técnicas, as obras de Monet e o ambiente em que viveu. Claude Monet nasceu em Paris em 1840 e desde cedo começou a estudar pintura e é considerado o mais célebre pintor impressionista. O termo impressionismo surgiu a partir de uma de suas pinturas, Impressão, Nascer do Sol, que é a pintura, né? Ocupando uma área de aproximadamente 380 metros. Está aparecendo aí na sua tela, de 13 de agosto a 19 de setembro. Aqui eu tenho outra informação que é do dia 9 a 26 de setembro, então vamos conferir quanto que é essa data, mas está acontecendo, né, a partir de agosto, já está lá no Shopping Pátio Higienópolis, no piso Higienópolis, né, entrada próxima ao corredor da Aramis. O valor, R$40 por pessoa e meia entrada, 20 por pessoa, e a visita da exposição tem a duração de 30 minutos. Olha aí, uma experiência para você curtir, para você poder entrar no mundo da arte, se divertir, admirar o belo, né? Através dessa exposição, é o que nós preparamos para você. Então, fica aí a dica, né, de
de passatempo para você. E eu quero também dar parabéns para a Célia Madureira, que está de aniversário, o Felipe Augusto, o João Gabriel Neto e o Justino Ramos. Parabéns, Justino, nosso amigo querido, para todos vocês que estão de aniversário hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês, que seja um dia alegre, comemore, né? Agradeça a Deus pelo que Ele fez, faz e fará na sua vida, e que seja um ano abençoado, cheio de novidades de vida, como é a promessa do Senhor para aqueles que estão nele. Fiquem com Deus, fique agora com notícias do bem, e amanhã eu espero por você de novo, né? Sexta-feira chegando aí, e agora muita notícia boa para você com Roberto Quirino e Tainá Félix, e depois conversa da tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.